Olá, eu sou Débora Galas Stegleder. Nesta apresentação, represento também as coautoras deste artigo, as professoras Ilza Girardi e Heloísa Lozzi. Por conta da pandemia do Covid-19, aqui no Brasil estamos em isolamento social e estamos tendo problemas de conexão com a internet, o que impossibilitou que gravássemos esta apresentação, as três autoras juntas. O título deste trabalho é O Meio Ambiente em Alta no Jornal Nacional, o papel da emergência climática na ampliação da pauta. Ele faz parte de um estudo mais amplo que nós estamos realizando no âmbito do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, sobre a cobertura ambiental do Jornal Nacional durante o ano de 2019. Para a apresentação no Congresso, nós fizemos um recorte das reportagens do âmbito da mudança climática. Nosso grupo de pesquisa, por meio do estudo de diversos veículos de referência ao longo de mais de 10 anos de trajetória, sempre apontou a necessidade de o jornalismo ambiental estar presente em todas as editorias. E isso parece estar acontecendo agora com mais frequência no Jornal Nacional. Então, as questões que nos motivaram para a realização desse trabalho foram se a ampliação da cobertura ambiental no Jornal Nacional tem relação com o desmonte da política ambiental a nível nacional com o início do mandato de Jair Bolsonaro como presidente e como enfrentamento às mudanças climáticas, mais especificamente, é reportado pelo telejornal neste contexto. Como hipótese, nós apresentamos que o meio ambiente se tornou pauta constante e transversal no período de análise, algo que foge à regra do que a literatura da área costumava apontar. O corpus da análise é formado por notas cobertas e notas peladas e reportagens sobre pautas ambientais veiculadas no Jornal Nacional de janeiro a junho de 2019, para observar a frequência, os enfoques dados na cobertura ambiental no primeiro semestre de 2019, nós coletamos todos os conteúdos que de forma explícita falavam sobre meio ambiente durante esse período e os classificamos por categorias conforme a análise de conteúdo de Bardan. Os vídeos foram encontrados na plataforma digital Globoplay e ali foi possível acessar então todas as reportagens e notas transmitidas nesse período. Nós resolvemos estudar o Jornal Nacional por ser o principal telejornal da Rede Globo e um dos noticiários de maior audiência do Brasil e possui 6 edições por semana, estando no ar desde 1969, com transmissão para todo o Brasil, e por isso também é um dos mais tradicionais do nosso país. Para explicitar a relação entre a emergência climática e a necessidade de debater a postura negacionista do governo de Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente, às mudanças climáticas, nós trazemos uma citação da jornalista brasileira Eliane Brum, que cobre o assunto desde a Amazônia, onde ela vive. Ela comenta que a floresta amazônica é estratégica para evitar que o aquecimento global supere 1,5 grau Celsius nos próximos anos. Isso não é opinião, é conclusão dos melhores cientistas do mundo, que pesquisam há décadas para compreender a crise climática. Para que o aquecimento global não avance, a floresta precisa ficar em pé. Como manter a floresta em pé se o bolsonarismo se comprometeu a abrir as terras indígenas para a exploração? É preciso criar uma ideologia de que todo indígena quer ser capitalista. É necessário também afirmar que a mudança climática é um complô marxista, como o chanceler de Bolsonaro costuma afirmar, para não encontrar resistência ao entregar a Amazônia em nome de um nacionalismo. Os estudos sobre a cobertura ambiental em telejornais sempre foi muito escasso, mas nós identificamos alguns trabalhos, principalmente dissertações de mestrado, que estudaram cobertura ambientais de temas em jornal nacional
e trazemos então aqui alguns resultados. Em 2007, 5% do tempo total de conteúdos eram relacionados ao meio ambiente. Isso era visto como uma conquista de um espaço que era antes ainda mais limitado. Depois, na pesquisa de Teixeira, em 2014, que foi sobre o Código Florestal, o processo de votação do Código Florestal de 2012, houve a constatação de que há uma sobreposição do campo político sobre o campo ambiental, com predominância de fontes oficiais nas reportagens produzidas, com pouco viés ambiental, portanto. E em outra pesquisa de 2018, de Brand, foi constatada que a repercussão de ocorrências naturais e provocadas, sem debate ou contextualização sobre questões como temperatura e mudanças climáticas, agroecologia, urbanismo e resíduos sólidos, predominou. Isso também foi identificado em muitos conteúdos que não relacionavam causas e consequências das mudanças climáticas, por exemplo. Aqui trazemos o panorama de dados quantitativos da nossa análise. De 1º de janeiro a 30 de junho de 2019, dos 155 programas exibidos, 132 deles, que corresponde a pouco mais de 82%, abordaram a pauta ambiental ao longo de 385 conteúdos. Das 108 horas totais de programação, as pautas ambientais corresponderam a 10 horas e 21 minutos, correspondente a 9,45%, excluídos boletins e chamadas para outros programas, ou seja, sendo eles reportagens, notas cobertas e notas peladas. Aqui passamos a categorização do nosso corpus através de enfoques temáticos. Neste gráfico, podemos ver a predominância da cobertura sobre impactos, desastres e crimes ambientais. Essa categoria ela inclui conteúdos decorrentes de eventos extremos e de crimes ambientais, que são ambos associados a desastres ambientais, além de impactos negativos que afetam a relação entre humanidade e natureza. Em janeiro, houve uma grande predominância da cobertura sobre o rompimento da barragem de minério da mineradora Vale na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que ocasionou centenas de mortes, a contaminação de todo um ecossistema e de curso de um rio, de forma muito semelhante ao que já tinha acontecido há 3 anos antes, no rompimento da barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP, também em Minas Gerais, na cidade de Mariana, e a gente pôde constatar que pouco ou nada foi feito desde então para evitar que isso ocorresse novamente, né? Que situações semelhantes ocorressem novamente. E a cobertura continuou dando continuidade ao assunto, também repercutindo o caso de outras barragens que estavam correndo risco semelhante em Minas Gerais. Mas a partir de março, outro assunto recorrente em relação a tragédias brasileiras começa a ocupar o noticiário, que são os efeitos das chuvas e das tempestades nas grandes cidades brasileiras, com ocasionamento de enchentes, deslizamentos de terra, e outros tantos parecidos. Esse gráfico traz um detalhamento das subcategorias mais recorrentes dentro da categoria de impactos, desastres e crimes ambientais. A gente pode ver aqui a repercussão sobre o rompimento da barragem da mineradora Vale em janeiro, com pico em janeiro, e de tempestades e inundações em grandes cidades brasileiras no final do verão, com pico em abril. Depois da tragédia em Brumadinho, esse assunto da mineração perde a factualidade na cobertura e as chuvas intensas e temporais que passam a receber atenção, principalmente por conta de uma cobertura rotineira que costuma repercutir o tamanho do desastre, números de mortos, de feridos, de localidades afetadas,
do tamanho dos estragos palpáveis nas grandes cidades brasileiras. Mas mais recentemente a gente começa a ver que o Jornal Nacional apresenta as questões de gestão das cidades e também traz as relações desses eventos climáticos extremos com as mudanças do clima, apresentando pesquisas de climatologistas, por exemplo. Nós voltamos ao gráfico dos enfoques temáticos para destacar o aumento da frequência de conteúdos sobre gestão e política pública ambiental a partir de abril. Lá no início do ano, em janeiro, com a posse do governo, esses conteúdos já apareciam, mas com o distanciamento temporal da tragédia de Brumadinho, ocorrida em janeiro, eles começam a ficar mais recorrentes, principalmente tendo em pauta os desmontes nas estruturas e competências vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e a repercussão internacional das políticas para a Amazônia. Então, predominam nessas reportagens decisões preocupantes do Ministério do Meio Ambiente e algumas desistências em medidas já implementadas, como tentativas de mudança no Fundo Amazônia, que mais tarde vão acarretar, então, na extinção desse fundo que era voltado para a manutenção de projetos de preservação da Amazônia. Nós mapeamos a emergência climática no Jornal Nacional a partir dos conteúdos sobre mudanças climáticas, que aparecem em 4 categorias. A de impactos, desastres e crimes ambientais, engloba aquilo que a gente já falou sobre as causas da intensificação de eventos climáticos extremos observados nas cidades brasileiras. A de educação e cuidado ambiental engloba a questão das greves pelo clima, que são reportadas sobretudo de cidades europeias, pelos correspondentes internacionais, como de Londres e Paris. A de descobertas ou estudos científicos engloba relatórios da ONU e de entidades internacionais sobre a intensificação das mudanças climáticas. Muitas associam a destruição das florestas e da biodiversidade à intensificação das mudanças climáticas. E a de gestão e política pública ambiental tem a ver principalmente com as repercussões sobre a possibilidade de saída do Brasil do Acordo de Paris. Ainda sobre a emergência climática no Jornal Nacional, a gente nota que o tema não foi prioridade no primeiro semestre de 2019, apesar das muitas reportagens e notas que focaram em chuvas intensas, ciclones, estiagens e as ondas de frio e de calor registradas no Brasil e no mundo. A polêmica sobre o uso do Fundo Amazônia, o aumento do desmatamento e a dificuldade de controlar as queimadas na floresta não tiveram conexão explícita com a pauta da emergência climática. A gente imagina que muito em função da lógica enxuta do noticiário, que utiliza o formato das longas reportagens como exceção. Nós trazemos, então, algumas considerações sobre essas análises. Nós vemos que os resultados preliminares da nossa pesquisa confirmam a hipótese de transversalização da pauta ambiental. As questões ambientais foram abordadas na maioria das edições do Jornal Nacional e estiveram relacionadas a questões de ordem política e econômica. Só que a emergência climática não teve papel decisivo na cobertura do primeiro semestre de 2019, como nós imaginamos que talvez tivesse antes de iniciar a pesquisa. Mas ela se fez presente de forma relevante, porém indireta, em pautas sobre os impactos das chuvas e das tempestades. E, por fim, as tragédias são as grandes motivadoras para a cobertura ambiental, nós podemos perceber, com a predominância da cobertura sobre Brumadinho, e apontamos a importância de estender a pesquisa para o segundo semestre de 2019, a fim de compreender melhor os desdobramentos e impactos das políticas públicas contra o meio ambiente empreendidas pelo governo de Jair Bolsonaro. Por fim, nós agradecemos ao Congresso Internacional Comunicação e Pensamento
pela oportunidade de apresentarmos essa pesquisa e também a coordenação do simpósio Comunicação e Câmbio Climático, La Comunicación de los Tipping Points. Deixamos aqui os nossos contatos das pesquisadoras e do site do nosso grupo de pesquisa, caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Graças, muito obrigada!